Salve pessoal, bem-vindos todos, vamos chegando. Daqui a pouco a professora Miriam volta aqui com a gente. Tá chegando aqui a autorização dela agora. Vamos lá. Voltei. Deu certo, hein? Aê, deu. Ótimo. Mudamos de sala. Muda. Não é assim? Então, mas isso de uma hora eu acho tão pouco, porque a prosa acaba sempre estendendo um pouco É, mais. é. Bom, então a outra pergunta era como manter a qualidade da educação, a qualidade do ensino, diante desse advento inesperado do ensino remoto emergencial, né? Que uma coisa que eu acho importantíssima dizer, nós não estamos falando de educação à distância nos termos clássicos da EAD, né? Tem um tanto de gente usando o ensino à distância, no sentido mais técnico mesmo, e tem um tanto de gente usando a educação remota emergencial, que é o que eu tenho preferido diante do que eu tenho visto por aí. Bom, tem um problema muito grave aí, que é o fato de que nós estamos operando com uma lógica que não se aplica à realidade atual. Não se aplica. Então, todas as redes de ensino começaram a pensar em como é que vão trabalhar, como é que iam trabalhar dessa forma, assim que o isolamento social começou. E a expectativa vai durar 15 dias, vai durar um mês, não vai durar 2 meses, não vai, 3 meses, não estão com nenhuma perspectiva de voltar. Né? A vontade de pais, e eu falo como mãe, é tirar os meninos da escola. De verdade. Assim, nesse momento, a vontade geral é tirar os meninos da escola, qualquer que seja ela. Por quê? Porque a escola não está sabendo, e eu assumo eu também, a escola não está sabendo o que fazer diante dessa situação. E é isso, eu acho que nós estamos usando a lógica antiga. Isso fica explícito por exemplo, na tentativa da Secretaria de Estado da Educação, primeiro, de produzir um material a toque de caixa em 15 dias para ser disponibilizado ou pela TV ou em meio virtual, sem saber qual é o acesso que as pessoas vão ter, se as pessoas vão ter condição de acesso ou não, e, portanto, passando por cima dessa questão da desigualdade social, ou imprimindo, que chega a ser risível, mas é isso, que explicita o quanto nós estamos operando com a lógica antiga, que imprime o material que era para ser usado virtualmente e que vem lá cheio de link onde as pessoas não conseguem clicar. Né? Então, e que mistura vídeo de YouTube, blog, site educativo ou página de livro didático, tudo junto sem nenhum tipo de contextualização. Então, estou pensando do ponto de vista da educação, do ensino de história. Né? Mas isso, pelo que a gente tem visto, tem acontecido, pelas críticas que a gente tem ali, tem acontecido em outras disciplinas também. Ou de disponibilizar 10 plataformas de comunicação com os estudantes que ninguém sabe lidar com elas ou que não funcionam. Então, é uma plataforma de comunicação, outra plataforma para dar aula, outra plataforma para postar atividade, outra plataforma para conversar com os pais, porque ainda tem isso, né? Nós estamos falando de faixas etárias muito diferentes. Dar aula para crianças de 6 anos de idade no computador é muito diferente de dar aula para adultos, ou para crianças de 12, 13. Né? Então, a multiplicidade de plataformas, muitas vezes, também faz com que a gente confunda as coisas. E aí, mais uma vez, eu acho que qual a única possibilidade que a gente vai ter de manter um mínimo de qualidade diante desse inesperado que é a educação remota emergencial? Entender que nós temos uma crise de paradigma também no ensino, também no que se refere à educação escolar. Isso que a gente... Eu fiz um post ontem e mandei, inclusive pelo WhatsApp, não foi só um post de rede social, eu mandei para muita gente, porque eu estava num aborrecimento absoluto diante de tudo que estava vivendo, fazendo um desabafo mesmo sobre essa situação nas diferentes redes de ensino em Minas Gerais. Foi só um desabafo. E eu recebi um retorno muito interessante de um amigo, um grande amigo que é psicólogo. No fim das contas, o que eu estava dizendo nesse desabafo, nós precisamos recuperar a dimensão humana. E precisamos entender que o conteúdo, nesse momento, não é o fundamental.
Aí esse meu amigo me respondeu assim, a crise é grave mesmo, mas como psicólogo, o que eu poderia te dizer é que essa dimensão humana não está desvinculada do conteúdo. Que enquanto a gente pensar que isso é dicotômico, a crise vai permanecer. E aí eu tomei uma porrada, assim, daquelas muito carinhosas, porque é um amigo de vida inteira, mas foi uma porrada porque o que eu estudei no mestrado foi isso. Né? Eu fui estudar Piaget, que é um epistemólogo que parte do princípio que a criança começa a construir conhecimento quando ela faz as coisas mais básicas, do tipo chutar o mobile ou chutar alguma coisa e ver que ele vai e volta. Sabe? Ou que ela constrói conhecimento quando aprende a sugar o seio da mãe. Estudo é conhecimento. Sabe? É conhecimento. A gente não está pronto e o conteúdo escolar não está desvinculado de todos esses outros conteúdos que são tão fundamentais na vida da gente. Então, na hora que ele me respondeu dessa forma, eu olhei e falei, meu Deus do céu, é mesmo. Essa lógica do conteúdo escolar que eu debato e rebato há tantos anos, inclusive como professora de prática de ensino, como me pegou na base. Estou eu aqui dizendo que recuperar a humanidade é entender que o conteúdo não é o principal. Na verdade, é ressignificar o que é o conteúdo. Por que que isso, para mim, por exemplo, ficou tão pesado? E a ideia não é fazer o essa é a minha vida aqui, não. Mas é pensar isso, assim, como é que cada um de nós está vivendo esses desafios. Porque, de repente, eu comecei a ver meus filhos tendo que repetir conteúdos. A Nina tem 11 anos. Em 1 mês e meio, em matemática, ela aprendeu números primos, fatoração, potenciação, expressões numéricas, MDC e MMC. Aos 11 anos, recém-completados. Eu falei, hã? E assim, sem aula, não aprendeu. E o que está acontecendo é que está havendo só checagem de conteúdos. Não é aprendizado que as pessoas estão vendo ali. Né? Então, eu comecei a ficar muito chocada de ver algo que já estava ali e eu não estava vendo. Só que agora está dentro da minha casa. É uma educação escolar que é a da repetição, que é a do conteúdo desvinculado do seu sentido socioafetivo. Então, mais uma vez, eu diria que com toda a dificuldade e algo que não é para ontem, nós não vamos resolver até o segundo semestre e nem em 2020, nem se a gente voltar para as escolas, que eu acho que não vai acontecer. Manter a qualidade da educação diante do advento do ensino remoto é rever as nossas posturas epistemológicas diante do que é a educação escolar. Né? E aí a terceira pergunta que você tinha apresentado ainda lá, né? Essa revisão de paradigma do historiador ou do professor, essa que eu acabei de falar dela aqui, não aponta para a gente uma questão ética? Para mim isso é o fundo de tudo. Né? É o fundo e a base, é a superfície. Nós temos uma questão ética a enfrentar. Já há algum tempo. Só que hoje essa questão ética está à flor da pele. Né? Ela nos pega em todas as direções. Uma coisa que eu acho que é fundamental pensar do ponto de vista do historiador, pensando professor ou pesquisador, como é que a gente se encontra com os nossos públicos? Quais são as nossas disponibilidades? Não estou falando só de estratégias. Não é qual a melhor forma de eu chegar a esse público. Se eu vou usar o YouTube, é melhor eu usar uma linguagem tipo aí galera, ou eu sei quem eu sou, independente do meio. Não é disso que eu estou falando. Como é que a gente se encontra com os públicos a partir da disponibilidade e do compromisso ético daquilo que produz. Né? Então, eu sei que quando a gente, como professor, está sendo cobrado pela direção da escola, está sendo cobrado pelos pais que estão assistindo às aulas junto com os filhos, agora a gente está dentro da casa deles, né? Está sendo acariado o tempo todo, é muito difícil ter disponibilidade.
Mas eu acho que só será possível manter essa disponibilidade se o compromisso não for com o conteúdo simplesmente, for com o que ele, com a importância dele socialmente, for com o que for com a legitimidade daquilo que eu faço. Acreditar e defender a legitimidade daquilo que eu faço. Então, não é aquela história de recitar o que é a Revolução Francesa, coisa que todo professor de história já fez, eu também, mais de uma vez, recitar a Revolução Francesa para ouvir um aluno dizer, mas o que isso muda na minha vida, professor? Mas de pensar, por que é, no fim das contas, que eu vou ensinar a Revolução Francesa nesse momento de crise sanitária, de crise de identidade, de crise econômica, em que tanta gente não consegue receber o auxílio emergencial do Estado. E que o Estado está dizendo que vai acabar com o auxílio emergencial, aliás. Né? Não tem pão dele, brioches. O que significa ensinar a Revolução Francesa nesse contexto? Não para fazer simplificações e anacronismos, embora no ensino de história de educação básica, muitas vezes, os anacronismos sejam mais permitidos, né? Mas não para fazer essas simplificações e esses anacronismos toscos, mas para ensinar e pesquisar a partir do sentido, e não para cumprir prazo, não para ter o título, não para publicar mais ou menos. Estudo, para mim, na verdade, remete ao compromisso ético, à questão ética, em qualquer lugar em que a gente esteja atuando, ao compromisso ético. E aí, me remete a algo que nós vimos discutindo há cerca de 10 anos, que é a história pública, né? Pensar na história como algo que tem um compromisso público, não apenas com públicos diversificados, mas que tem um compromisso com todos os públicos, que tem um compromisso com a esfera pública. E, portanto, pensar que nós, ao produzir história, seja na sala de aula, seja na pesquisa acadêmica, seja na pesquisa com as comunidades, junto das comunidades, temos que, em primeiro lugar, contemplar essa dimensão ética. É a ela que nós temos que servir. Né? Então, para mim, sim, essa revisão do paradigma não apenas aponta uma questão ética, como explicita uma questão ética que está colocada há muito tempo, quase desde sempre, e que a gente estava tentando não ver. Né? Que a gente estava driblando para cumprir os prazos. Ou para cumprir os prazos, vejam, não é só o prazo de entrega da dissertação, pode ser o prazo de entregar a nota na diretoria também. Né? Só que nesse momento isso não funciona mais dessa forma. Dentro disso que você falou, Diga. Eu queria fazer mais uma pergunta que chegou aqui e uma outra que a sua fala remeteu aqui e me assustou. Dentro disso que você disse que os historiadores não queriam ver, né? Havia talvez uma dificuldade. Ao que você atribui essa dificuldade de ver e enxergar esse compromisso ético que agora se torna premente, necessário, né? Que, enquanto historiadores, em tempo de negacionismo, nós assumamos. E a outra questão que chegou aqui... Eu não entendi, Carla, porque deu uma travadinha, eu não entendi exatamente o que é a questão, desculpa. Não, dentro disso que você falou, que muitos historiadores não queriam enxergar esse compromisso ético, essa necessidade de rever o nosso compromisso ético, né? Ao que você atribui essa dificuldade de ver, de enxergar isso, né? Quais são as questões que chegam? E uma outra, acho que chegou mais duas questões aqui. A primeira é: a crise sanitária não expôs na pesquisa de história problemas anteriores não percebidos, ou negados, ou ignorados? Que eu acho que entra dentro disso que você está falando aqui. E só mais um minutinho que já vai chegar a outra. Porque eu vejo que todas essas questões, elas estão integradas, né? É tudo bolo, o mesmo problema, a mesma questão de fundo ético para todos nós. O Léo acabou de me dizer, mãe, meu filme já acabou, isso ainda tá aí, essa live tá cumprida. A gente já vai terminar, Léo. Não é? A terceira questão... Tá boa? Posso falar? Mas tá tranquilo. Tá tranquilo? É só um comentário, pode. Vou pedir para a seguinte dele. Vai dar a terceira questão. Só um minutinho. Ninoca! Nina,
Vai lá e pede a Nina para te ajudar. Pode falar. Vida longa Pode falar, a Cá. Nina, viu? A terceira, a E os terceira irmãos mais questão. velhos? Eu sei porque eu fui irmã mais velha e cabe a nós mesmo. Eu sou irmã mais velha, cabe a nós. Bom, Ah, Zé, sou. Sobre quedas de eu sou a monumentos caçula. atuais. Qual leitura se fazer, pensando os públicos, memórias e histórias? Eu acho que está remetendo a esses monumentos, principalmente no exterior, que estão sendo derrubados, né? Monumentos de escravocratas e tal. Queria que você fizesse esse comentário e aí a gente já encerra para o Léo não ficar muito chateado com a gente. Nada, ele já está acostumado. No máximo ele chega aqui e dá um oi. Bom, eu acho que a pergunta que você apresentou ver? Sim, eu acho que essas coisas estavam aí, a gente não estava conseguindo ver. Sem dúvida. Eu atribuo a algumas coisas. A primeira delas, a força da tradição. Né? Eu acho que a gente tem uma tradição de pensar o que é história socialmente, que é uma tradição milenar, né? E muito forte na nossa sociedade. Esses dias eu estava discutindo, a partir de uma banca que trabalhava com a ideia de hábitos do Bourdieu, aí tive que voltar para ler um pouco de hábitos, fui discutir com uma amiga que já trabalha com o conceito há mais tempo. O hábitos para o Bourdieu é aquela pele, né? É o que está por baixo da pele, que nos constitui tão fortemente que mesmo que a gente faça o exercício e mude, em situações de crise, a gente responde pelo hábitos. Né? Eu costumo dizer que nas disciplinas de prática de ensino, isso é muito explícito. Nós estamos lá discutindo como lidar com as fontes históricas na sala de aula da educação básica. Então, como pensar uma narrativa numa sala de aula que não seja a narrativa, não quero usar tradicional, então pode até ser tradicional, mas que não seja a narrativa da repetição, que não seja a narrativa da recitação, do trazer o ponto pronto e pedir ao aluno para decorar o ponto, né? E muitas vezes, teoricamente, os estudantes dão conta disso. Bem, então cita um autor aqui, cita outro autor ali, é preciso mobilizar a fonte, a fotografia pode aparecer para que a gente lide com as imagens contemporâneas, ou a fotografia pode fazer com que a gente problematize muito bem o que foi o romantismo do século XIX e tudo mais. Só que aí na hora de montar as aulas, quando é no estágio, muitas vezes, o desafio é cumprido. Porque tem ali um debate, tem uma mudança do hábitos, né? Só que quando a gente vai para a sala de aula, para ser professor, e encara a dureza daquela estrutura, do todo dia, do ter que dar 20, 40 horas aula, com não sei quantos alunos que você não consegue lembrar o nome, porque é humanamente impossível, porque estão todos ali misturados o tempo todo e você tem 2 tempos só com cada turma. Que você não tem tempo para poder estudar como estuda, para fazer pesquisa. Você começa a dar aula recitando como o seu professor dava lá na 5ª série. Não como você estudou na prática de ensino. Né? Por quê? No fim das contas, você estudou. É o hábitos, né? É o que nos constitui socialmente, é a tal da tradição. É o que nos constitui, é o que constitui o nosso senso, a nossa cultura histórica. Né? O que é história, no fim das contas? Um bom professor de história vai chegar em sala de aula e vai tratar um tanto de data, vai dominar o processo, parará. Né? Então, primeiro, então, eu atribuo à tradição e à força da tradição, especialmente num cotidiano que deixa muito pouco espaço para a reflexão. No segundo lugar, eu atribuo ao peso das estruturas. Né? Seja a estrutura do sistema escolar, que nos exige a avaliação quantitativa, na maior parte das vezes, uma avaliação quantitativa bimestral ou trimestral, então que exige que você dê nota e que exige que... Né? Tem uma estrutura posta, da qual você não consegue escapar, mesmo que em determinadas redes de ensino a educação democrática seja mais factível,
né? Na rede particular isso é muito menos, mas que em determinadas redes de ensino essa estrutura seja mais democrática, mas ela é uma estrutura. E ela nos traz uma série de exigências que acabam fomentando práticas que remetem à tradição. Relatos, por exemplo, nesse momento de pandemia, no momento de férias, e eu não ouvi isso de uma escola só, no momento que na rede particular, as férias de junho, de 15 dias, em muitas escolas já foram dadas, né? Então, para minimizar as férias de julho, né, de 15 dias, o recesso escolar, já foi dado, para minimizar o tempo de isolamento, que acreditava-se que ia voltar em agosto e tal. Em várias escolas, o que aconteceu foi que o contrato dos professores foi suspenso durante o recesso escolar. Todo mundo pelejando para se reinventar, pelejando para reconstruir-se, e o sindicato faz um acordo como esse. Então, o peso da estrutura é forte demais, né? Ao lidar com uma frustração desse tamanho, a dificuldade de se reinventar é muito grande, de pensar numa lógica que não seja essa lógica que nos trouxe até aqui, que já não responde mais. E acho que tem um outro problema. Nós entramos, para pensar no peso das estruturas, na lógica neoliberal produtivista. A pesquisa histórica também entrou na lógica neoliberal produtivista. A academia, então, em geral, né? Quanto é que você... A academia é isso. Como é que os programas são avaliados? Né? Então, quanto você publicou em revista A? A maior parte, para pensar, por exemplo, do ponto de vista da avaliação dos programas de pós-graduação. Produzir junto às escolas de educação básica não é valorizado, mas não é valorizado, não é só no sentido de legitimado. Não é, mas não é só nesse sentido. Não tem nenhuma nota. Uhum. Né? Então, assim, a sua produção trienal, livro didático, produção de material paradidático, atuação junto às escolas de educação básica, que para mim são princípios éticos, não conta nessa produção. Conta quantos artigos em revista 1 você produziu. Você publicou, você conseguiu publicar. Então, também a produção acadêmica de pesquisa não é só nas escolas que a estrutura pesa. A estrutura da produção acadêmica é implacável. É implacável. E eu então, acho, só para fazer uma parte disso que você está falando, eu acho que o nosso grande desafio, enquanto acadêmicos em geral, né, que compõem esse universo, que é o universo acadêmico, é realmente lidar com essas questões. Porque, por exemplo, quando se trata da avaliação da CAPES, há muito um sentido de competitividade tal que você coloca um programa de pós-graduação contra o outro. E no início do ano a gente viu isso, quando a CAPES cortou as bolsas, sem nenhum critério. E isso cria uma rivalidade que enfraquece o sistema universitário como um todo. Assim, eu vejo que esse é o desafio que está diante de nós, que é uma reforma estrutural, no caso da avaliação, né, e na distribuição de verbas. É uma reforma estrutural que só vai acontecer diante de uma revisão de valores. Com certeza. Porque essa é a grande questão. Os programas, eles passam a competir entre si pelo espaço no campo. Mais uma vez, vou ter que citar o Bourdieu, né? Luiz Arnaud hoje vai ficar orgulhoso de mim, vou brincar com ele, que cumpri meu para casa, de citar o Bourdieu lá com ele. Mas é isso, assim, as pessoas... os grupos, os lugares sociais, para pensar o setor, né, como programa de pós-graduação, disputam entre si o espaço no campo a partir das regras dadas. Mas quem é que faz essas regras, no fim das contas? Eu não estou falando de um momento como que nós vivemos hoje, em que as regras estão vindo de cima. Né? Hoje as regras efetivamente estão vindo de cima. Os colegiados, né, as reuniões de tipo colegiado da CAPES estão suspensas. As regras estão vindo de cima do governo mesmo. Então a possibilidade de ação está muito menor. Mas nos últimos 20 anos não foi assim, não. Né? Essas regras foram feitas pelos pares e cumpridas pelos pares. As avaliações eram feitas pelos pares. Então, nós entramos na lógica neoliberal do produtivismo. E é muito difícil enxergar essas coisas quando você está na engrenagem. Chegou um momento em que a engrenagem parou de funcionar. Alguém pegou a engrenagem,
tirou determinadas peças e ela parou de funcionar. Aí a gente fala, opa, deu errado. Né? Mas enquanto ela estava funcionando, estava tudo girando. Então, eu acho que a dificuldade também tem a ver com isso. Com a universidade, que é crítica da sociedade, também se inseriu nessa lógica neoliberal de produtivismo. Isso não está só nas escolas, isso não está só nos programas de patrimônio, na Lei Robin Hood, né? Não está só nos outros espaços de produção nos quais o historiador está inserido. Está também na universidade, que é o lugar de produção da pesquisa histórica por excelência. Então, acho que precisamos, nesse momento, falar, tá bom, fizemos isso mesmo, agora como é que nós vamos lidar com essa situação? Exatamente. É reinvenção. Com certeza, é um grande desafio. Eu só não vi se você comentou a última pergunta sobre a queda dos monumentos. Ah, não, dos monumentos. Não, que aliás eu acho genial. Achei uma ótima pergunta. Então, essa situação dos monumentos, vou dizer uma coisa também, foi uma metáfora que eu usei na semana passada na mesa do laboratório. Em determinados momentos, atualmente, eu fico pensando que eu me sinto como uma historiadora que trabalha muito com a década de 60 e 70, eu me sinto transportada para 68, embora não reconheça muita coisa, né? Então, quando a gente vê o Black Lives Matter, quando vê a derrubada de estátuas, quando vê, né, esse tipo de ação social, que é uma ação social de negação, e de negação e de desconstrução física daquilo que a memória social monumentalizou, a gente se vê um tanto atordoado, né? Assim, como cidadão. Não estou pensando nós como historiadores, mas como cidadão. Eu já vi muito historiador também atordoado. Mas o que nós vimos sair na imprensa, né, na grande imprensa, sobre a derrubada dos monumentos, é como se a população estivesse cometendo uma heresia. O que, mais uma vez, nos remete a essa força da tradição do que é a história. História é verdade, a história precisa de heróis, e esses heróis são heróis imortais. Hoje, eu já vivi momentos em que eu dizia, a história não precisa de heróis, isso é uma bobagem. Hoje eu digo, não, a história precisa de heróis mesmo, eu sinto que a história precisa de heróis. Só acho que eles não são imortais. Assim, eles são, assim como todas as verdades históricas, são também transitórios, são também retratos do tempo que os constrói e os reconstrói, e os destrói. Ao construir novos heróis, nós vamos destruir outros, não apenas desconstruir. Né? Não é apenas a desconstrução epistemológica, a desconstrução do ponto de vista da produção de conhecimento. É a mesma destruição daquilo que já foi monumentalizado. Né? Como é que, num movimento que briga por todas as vidas e que diz que as vidas negras importam, passa diante de uma estátua de um traficante de escravos e não se manifesta? Né? Que herói é esse que está ali, que me trouxe, vou pensar lá, mais uma vez, junto com a reflexão do Rousseau, história contemporânea. A história é contemporânea quando o problema que me aparece hoje nasceu. Né? Então, se eu identifico na estátua do sujeito que me trouxe até aqui, nessa condição de subalterno, uma origem, por que é que eu não vou questionar e destruir essa origem? Vejam, eu não estou querendo dizer aqui, não estou fazendo apologia à guerra civil, de maneira nenhuma. Inclusive, eu sou uma pessoa da paz. Eu estou pensando no movimento histórico, né? Na dinâmica histórica dos movimentos sociais. Até porque, Miriam, é importante. Eu fiquei pensando que na Revolução Francesa também, com certeza, muitas pessoas foram contra a vandalização da Bastilha, né? Poxa, vamos fazer a revolução, mas sem vandalizar a Bastilha. E tem a questão dos símbolos e do peso que esses símbolos carregam na realidade social das pessoas, né? Isso aí. Porque os símbolos
são, em alguma medida, aquilo que nos faz pertencer a uma comunidade. Só que a comunidade, ela também se transforma. Novos símbolos vão aparecer. Novos símbolos vão ser construídos. O símbolo ele não é natural. O símbolo é cultural. Né? Então, assim, novos símbolos vão ser construídos, novas tradições vão ser inventadas para que a gente, né, para fazer a referência, a alusão ao Hobsbawm, mas para que novas tradições sejam inventadas, velhas vão ser destruídas. E aí acho que tem uma coisa que os estudos de patrimônio trazem para a gente de uma forma muito clara. Um símbolo só tem sentido presentemente se ele é referência cultural para a comunidade. Se ele deixa de ser referência cultural para a comunidade, ele não é símbolo mais. Sabe assim? Ou ele é um símbolo que não é um símbolo da comunidade, ele é um símbolo do poder. Ou ele é um símbolo de um outro grupo. Então, a meu ver, a gente precisa encarar. Tem um texto que a Caroline Bauer publicou e que está disponível nas redes. Ela publicou em resposta à Folha de São Paulo, né, a matéria da Folha de São Paulo. Eu recomendo que vocês procurem, está no perfil dela no Facebook. Acho que, não sei se foi para o Café História, mas acho que está no Café História também. Um texto curto, muito sintético, e eu acho que ela discute isso de uma maneira muito interessante. Mas eu trago também essa outra reflexão que eu acho que é importante, da área de patrimônio. A referência, para a gente pensar em algo que é referência cultural, a gente tem que pensar para quem? Se é referência, para quem é? Se um monumento está ali, ou apenas no lugar da sacralidade, não é mais referência cultural, aliás, é a contra-referência, por que ele tem que permanecer ali? Os ambientes urbanos são ambientes dinâmicos. Por que a gente admite passar, destruir, desfavelizar, para usar um termo dos anos 70, uma grande área para passar uma via e não admite a derrubada de uma estátua? Né? A dinâmica urbana, ela tem que ser pensada nas suas diferentes formas. Né? Então, acho que essa questão agora para a gente é muito interessante porque coloca em xeque uma série de outras práticas que também estavam naturalizadas na dinâmica urbana, estavam naturalizadas na história, e que são práticas que mantêm a interseccionalidade, né? Essa lógica da estrutura opressora. O movimento social que se levanta contra a estrutura opressora está só dizendo: meu símbolo é outro, camarada. Né? Em determinados momentos, a radicalidade é que vai produzir as transformações mesmo. Acho que é algo que nós precisamos entender, né? As estátuas de Mussolini foram derrubadas, as estátuas de Lenin foram derrubadas. E essas não estão sendo tão questionadas, né? Então, é o que você falou, a Bastilha foi vandalizada. Isso que a gente chama hoje da queda da Bastilha, o 14 de juillet, a celebração da contemporaneidade, também foi uma forma de vandalização. Então, há um questionamento na sua radicalidade que apresenta a construção de outras tradições e de outras referências, e que, portanto, acho que precisa ser legitimado, mesmo assim. Não legitimado do ponto de vista da ordem ou da desordem, mas da sua legitimidade histórica. A gente, como historiador, precisa reconhecer a legitimidade histórica desse tipo de movimento. Eu vivi aqui em casa uma situação muito engraçada outro dia, só para pensar nessa coisa dos desafios, né? Meu filho mais novo tem 6 anos e ele está na fase de aprender a jogar joguinhos digitais. E aí ele pediu para eu instalar um joguinho que chama PKXD, e que tem ele é bem mais simples, então dá para a faixa etária dele, mas tem um pouco dessa lógica da construção das cidades e tal, que é algo muito comum, né, nos jogos digitais, dos quais eu, aliás, não entendo nada. Ele quase morreu de rir, foi me ensinar a jogar outro dia e deu tudo errado. Aí, ele chegou na cozinha, fazendo almoço, ele chegou na cozinha e virou e falou: mãe, olha só, eu fui construir uma estátua em homenagem ao Venom. Coisa lá de super-herói que eu também não entendo direito. Mas ficou muito feia, ficou parecendo um cocô. Eu falei: é mesmo, Léo? Ele falou: é. Aí eu transformei numa estátua anti-Bolsonaro. Eu tive acesso de riso, porque aquilo para mim foi a explicitação do movimento que nós estamos vendo aqui, que ele desconhece, não viu nada a esse respeito, que é a construção da deshomenagem. Ele não destruiu a estátua dele, mas ele transformou aquela estátua
uma deshomenagem. Já que tá um cocô, vou fazer uma estátua anti-Bolsonaro. Tá tudo bem. Eu fiquei pensando, tá aí, é uma outra forma de construção de referência cultural. Isso, a gente resolve essas dificuldades. A gente resolve isso com a deshomenagem. Eu acho que o Léo ele deu uma solução importante para nós, assim, a gente começar a praticar a Não é? deshomenagem. É isso, assim, deshomenagem. Vamos pensar isso. Não existe a homenagem? Pode haver a deshomenagem também. Ela também é uma forma de construção de novas referências com a derrubada das velhas, né? Então, ela não precisa ser fisicamente a derrubada, ela pode ser, inclusive, uma construção. É a charge em forma de estátua, né? A gente acostumou-se a pensar na charge só no desenho, mas você pode pensar em monumentalizar uma charge. Isso pode ser uma possibilidade também, né? De construir novas referências. Muito bom, Miriam. Gostei muito da sua fala, tenho certeza que todo mundo aqui gostou bastante também. Acho que é isso, a gente tem que perceber os movimentos da história, né? Perceber as responsabilidades que temos enquanto historiadores, enquanto cidadãos. Eu acho que essa é uma questão que o momento vem exigir de nós. Então, eu vou passar a palavra para você fazer uma palavra final para o pessoal e aí a gente encerra. Eu queria dizer que hoje é dia de São João, né? Eu gostaria de estar numa festa junina, acho que todo mundo aqui, mas a gente fica mentalizando no momento adequado em que poderemos fazer isso de novo. A gente tinha combinado de ficar 1 hora aqui só e já estamos a 1 hora e 40. Muito obrigada, Miriam, por se dispor a isso, aí com todas essas. Não, imagina, é um prazer. Prazer é nosso, imenso. Então é isso, faça a sua palavra final e a gente encerra. Então, eu queria terminar com uma coisa que eu recebi hoje da Lena, colega querida, amiga querida do departamento, né? A Regina Helena Alves da Silva. Ela me mandou hoje um trechinho que ela recebeu de um orientando, a gente discutindo essas coisas, né? De crise das escolas, a crise. E pensando, tentando ver a crise com essa delicadeza, não com a leveza de Regina Duarte, né, pelo amor de Deus, mas com a leveza de Gregório do Vivier, né, aquela ideia de que alguma leveza e alguma arte precisa nos alimentar para que a gente reinvente o que é e reinvente esse cotidiano. A Lena me mandou um trechinho que teria sido escrito pelo Bob Dylan sobre a pandemia. Então, eu queria terminar lendo esse trechinho, porque eu acho que diz um pouco dessa nova forma, e que, assim, eu tenho experimentado de maneira muito intensa com o convívio 24 horas com as crianças em casa. Disse o Bob Dylan, temos a tendência de viver no passado, mas isso somos nós. Os jovens não têm essa tendência. Eles não têm passado. Então, tudo que sabem é o que veem e ouvem, e eles acreditam em qualquer coisa. Daqui a 20, 30 anos, eles estarão na vanguarda. Quando você vê alguém com 10 anos, ele estará no controle em 20 ou 30. E ele não terá ideia do mundo que conhecíamos. Não pela experiência, né? Na pele. A gente espera que tenha pela historicidade. Os jovens que estão na adolescência, volta ao Bob Dylan, os jovens que estão na adolescência agora não têm memória suficiente para se lembrar. Então, provavelmente, é melhor entrar nessa mentalidade o mais rápido possível, porque essa será a realidade. No que diz respeito à tecnologia, ela torna todos vulneráveis. Mas os jovens não pensam assim. Eles não poderiam se importar menos. Telecomunicações e tecnologia avançada são o mundo em que nasceram. O nosso mundo já está obsoleto. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. O nosso mundo já está obsoleto, não apenas no que se refere a tecnologias e telecomunicações, mas no que se refere aos valores que a gente acreditou que eram tão sólidos, nas práticas que a gente acreditou que eram tão democráticas e que se mostraram hoje tão insuficientemente democráticas e, ao mesmo tempo, e algumas delas tão perversas, né? O mundo que a gente vive nele e viveu nele até 3 meses atrás está obsoleto. O fato da gente estar isolado só mostra isso de uma forma da qual a gente não pode fugir. Essa é a história. Eu não posso ver a obsolescência e ir para o bar conversar com os amigos. A obsolescência está aqui escancarada na cara da gente. Então, ela precisa ser um dos nossos motores de reinvenção. E eu acho que para pesquisa histórica é isso, assim. Toda história é uma história do tempo presente.
Não tem jeito, toda história é uma história do tempo presente. Então, vamos encarar isso, assim, vamos encarar o nosso tempo presente para pensar qualquer que seja a temporalidade que a gente pesquisa. Mas pensá-la não no sentido, não naquele sentido mecânico, né, de olhar o passado para reinventar o futuro a partir do presente. Não é essa lógica, não. Mas de repensar o presente e identificar a historicidade desse presente a partir da pesquisa que a gente faz e a partir da pesquisa que a gente comunica para quaisquer que sejam os nossos públicos. É isso, assim. Eu queria muito, muito agradecer, Carla, agradecer o seu cuidado, inclusive, né? Agradecer a temporalidade pelo convite, mas agradecer muito o seu cuidado na construção desse diálogo ao longo dos últimos dias, né? Porque eu acho que diálogo é isso, ele não pode ser, detesto essa ideia da live que acontece de maneira falsa, né? A fake live em 2 horas. Efetivamente, você foi produzindo esse caminho de diálogo ao longo dos últimos dias, conduzindo o caminho para que a gente estivesse aqui hoje. Te agradeço muito por isso. Eu que agradeço, Miriam, em nome de todo o grupo da Temporalidades, mas também de todas as pessoas que estão assistindo. Você é uma grande historiadora, eu não tenho dúvida nenhuma, uma grande referência e uma grande inspiração para nós que somos estudantes da pós-graduação. Então é isso, pessoal. Um abraço em cada um de vocês, um abraço em você, Miriam, um abraço nas crianças. Eu queria fazer um agradecimento, desculpa, eu falei que tinha acabado, mas diante do que você disse, eu queria fazer um agradecimento, assim, de público, a vocês da pós-graduação e da graduação. Essas práticas, nas quais eu acredito que eu defendo, muitas delas não são valorizadas pela estrutura da universidade. Então, entender que isso tem sentido para vocês é algo que efetivamente me emociona. Ai, agradeço por isso. Maravilhosa. Que mulher maravilhosa. Eu acho, na verdade, que você ecoa nas suas palavras os sentimentos que existem em nós, estudantes, porque nós conversamos bastante sobre isso e tudo que você diz faz sentido. Acho que é por isso que a gente insiste tanto em convidar você. Porque você consegue dar voz a isso e, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um caminho que precisamos para a renovação, para a gente rever o nosso lugar enquanto historiador, o lugar da universidade na sociedade. Eu acho que é uma responsabilidade. Conversar com você me dá muita esperança, porque eu vejo que estamos à altura, estamos percebendo os desafios, e acho que perceber os desafios vai ser fundamental para que a gente tenha a capacidade de superá-los. E essa é a minha voz de confiança, com certeza. Sairemos disso melhores, mais fortes.